Gênesis capítulo 7, versículo 15. Quem achou, diga amém. Está escrito: e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Tome assento adorando a esse Deus nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Isso aqui está melhor. Maravilha. Igreja, eu quero pregar sobre um tema muito conhecido, mas que nós vamos tirar alguma coisa para a nossa vida diária nessa noite. Quero pregar no tema lições preciosas da Arca de Noé. Lições preciosas da Arca de Noé. Nós estamos em um culto da família e a primeira família que o Senhor escolhe totalmente para salvá-la da corrupção do mundo foi a família de Noé. Os irmãos sabem muito bem que Noé é um dos primeiros personagens bíblicos. Noé, ele estava na dispensação do governo humano, a terceira dispensação, já no final da dispensação da consciência. A palavra Noé significa descanso. Noé no hebraico é Noa ou Noá, que significa repouso, descanso, mesmo significado. O nome Noé aparece 53 vezes na Bíblia Sagrada. Os irmãos sabem que Noé, ele foi filho de Lameque. Noé foi neto de Metusalém. Metusalém é aquele homem que mais viveu na Bíblia. Ele viveu 969 anos. E Noé foi bisneto de Enoque. Os irmãos conhecem muito bem Enoque. Enoque é aquele denominado na Bíblia o que andou com Deus. E após 365 anos andando com Deus, Deus o leva para si. Então Noé, ele veio de uma geração que temia ao Senhor. Os irmãos vão ver que Noé, ele tinha um parentesco próximo com o primeiro homem, Adão. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos ensina aqui que Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Malaléu, Malaléu gerou a Jared, Jared gerou a Enoque, Enoque gerou Metusalém, Metusalém gerou a Lameque e Lameque gerou a Noé. Noé teve 3 filhos, chamados de Sem, Cão e Jafé. Noé, ele foi um homem escolhido por Deus para construir uma embarcação num lugar distante das águas, aonde nunca havia caído uma gota de chuva ainda do céu. Deus, quando ele dá o projeto, ele não deve satisfação para ninguém. Noé não questionou a Deus dizendo: Senhor, eu vou fazer esse barco aqui, mas está longe de água. Onde é que está essa água aí? Deus não parou para dizer: Noé, vai cair do céu, pode se preparar. Deus não deu satisfação para ele. Deus apenas contou para ele o projeto e cabia a Noé executar aquele projeto. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que a geração de Noé, antes de ser vítima de um dilúvio de água, estava mergulhada em um dilúvio de corrupção. O pecado daquela geração era tão nojento que Deus não teve outra opção a não ser exterminar toda a carne, a não ser dissipar toda a carne que havia sobre a terra. E a Bíblia Sagrada nos relata que Deus escolhe um justo chamado Noé, sacerdote da sua casa, da sua família. Deus escolhe aquele justo e através daquela vida o Senhor seleciona a sua família para introduzi-los na arca. Lembra quando Abraão orou por Ló antes da destruição de Sodoma? Abraão pergunta para Deus: Senhor, se lá em Sodoma tiver 10 justos, o Senhor destrói? E Deus diz: não, se lá tiver 10 justos, eu não destruo. Então lá não tinha 10 justos e por isso Deus fulminou aquela cidade.
Na época de Noé, a Bíblia nos assegura que só havia ele e a sua família de justos. Tanto que Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Noé, ele é comparado com Daniel e Jó em sua justiça. A Bíblia Sagrada revela que Jó, ele temia ao Senhor, se apartava do mal, era reto, íntegro, temente a Deus, ele era justo. E Noé estava no mesmo peso de espiritualidade que Jó estava. Daniel também foram homens justos, e esses três são citados no livro de Ezequiel 14:14. Quando Cristo prega sobre a parousia, a sua segunda vinda, em Mateus 24:37, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, também há de ser na vinda do Filho do Homem. Jesus não está falando ali do arrebatamento. Não tem citação explícita do arrebatamento nem em Mateus 24:25. O arrebatamento, ele é citado através do apóstolo Paulo nas cartas 1 Coríntios 15:50 ao 55, 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Mas Jesus está falando da sua vinda em glória, que as pessoas mesmo na tribulação continuarão levando a sua vida aí de tal maneira pecaminosa, mas o Senhor descerá do céu com a sua igreja. Só quem tem essa esperança, levanta a tua mão pesada e já soltam glórias a Deus. Oh, aleluia! Noé é citado na Bíblia como um dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7, é citado Noé na galeria dos heróis da fé. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Pedro traz uma revelação forte. Ele diz que Noé era um pregador de justiça. A mensagem de Noé era uma mensagem de justiça. Quando nós lemos aquilo por alto, nós não entendemos, mas deixa eu rapidamente lhe explicar o que é uma pregação de justiça. É totalmente oposta às pregações da atualidade, porque a pregação da atualidade, ela não visa arrancar teu pecado, ela visa amaciar o teu pecado. Você pode deitar no travesseiro com a vida toda torta. É isso que a maioria ensina. Em pregações que massageiam o ego humano. A pessoa está cheia de pecado, vem para a igreja, ao invés de ouvir se arrependa, ela ouve: tem uma chave de ouro para a tua vida. Eu estou vendo o carro novo encostando na tua garagem. Eu estou vendo a casa nova. Ei, tudo mentira, tudo falsidade. Ei, tem uma macumba com teu nome. Parece que todo mundo que vem para a igreja está macumbado, que é tanta macumba. Não tem, irmãos amados, esse tanto de centro de macumba. Nem aqui em Argolinda tem esse tanto. É tanta profetada de macumba e 99,9% é mentira. Noé era um pregador diferente. Na nossa atualidade, irmão William, Noé teria pouquíssimas ou quase nenhuma agenda. Ele não seria convidado para pregar em todos os lugares, porque Noé era um pregador de justiça. Sabe o que é justiça? Na Bíblia tem 3 extremos: justiça, misericórdia e graça. Repete comigo: justiça, misericórdia e graça. Justiça é quando eu recebo o que eu mereço. Misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço. E graça é quando eu recebo o que não mereço. Aleluia! Em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Aleluia. Noé era um pregador de justiça, ou seja, aquela geração iria receber o que merecia. Noé era um pregador. Tu já viu aqueles pregador novo convertido, irmão? Que você vai evangelizar com ele, ele mal dá o folheto, já fala para a pessoa assim: olha, lê esse folheto direitinho, porque se tu não ler e não aceitar Jesus, tu vai para os quintos dos infernos, tu vai queimar no pior fogo que existe lá na eternidade no inferno. Não era mais ou menos esse tipo de pregador aí, aleluia, pregador de justiça. Noé disse: olha, tá vindo aí o dilúvio, e quem não for justo vai morrer no dilúvio, aleluia. Mas eles não ouviram a pregação de Noé. Pregador, como é que você me prova isso na Bíblia? Porque Noé demorou 120 anos para construir aquela arca, ou seja, Deus deu tempo para o povo se arrepender, mas o povo não se arrependeu, continuaram no seu pecado e morreram no dilúvio, aleluia. Deus chama Noé para construir a arca, e até criança conhece a história da arca de Noé. Eu perguntei para minha filha, a Sofia, de 5 anos, falei: filha, qual foi o nome do homem que fez a arca? Ela: Noé. E tem criança menor que sabe, é a história que todo mundo conhece. E a Bíblia está aqui, ela dá as medidas exatas da arca que Noé construiu. 150 metros de comprimento, aqui 15 metros de altura, 3 andares, 25 metros de largura, ou seja, um barco médio de carga, um pequeno transatlântico. Noé foi chamado por Deus para construir uma embarcação, aleluia, sendo que ele não era engenheiro náutico, ele não tinha nenhuma especialização na área, mas quem recebe projeto do céu não precisa ser capacitado, porque o projeto que Deus deu vai capacitar aquele que recebeu, aleluia. Deus já está falando nessa noite, aleluia. 120 anos, Deus dá toda a direção para Noé. Madeira de Gomer, vai vedar com betume por dentro e por fora. Faça só uma porta na entrada. Faça uma janela no teto. Daqui a pouco eu vou falar dessa janela. Faça apenas uma janela do teto, da medida de um côvado, 50 centímetros. Uma pequena janela, irmãos amados, que mal passava o braço de Noé. Ele conseguiu passar o braço para soltar o corvo e aquela pomba. Aleluia. Uma janelinha pequena e uma porta foi o que Deus mandou fazer ali na arca. E fora por dentro toda a sua repartição. O engenheiro um dia desse postou que ele, analisando o tamanho da arca, ela cabia mais de 150 ovelhas grandes. A arca caberia cerca de 2.340 elefantes. Tamanha era aquela arca. A direção de Deus era que animais puros entraria de 7 em 7. Animais impuros entraria apenas o par, apenas o casal. Aleluia. Foi aquela orientação que Deus deu para Noé. E Noé, sem nunca ter mexido com carpintaria, vai construir a primeira embarcação da história. A embarcação Igreja do Senhor, ela foi dada para salvar a humanidade justa. Aleluia. Já tem uma aplicação aqui para a tua vida. O dilúvio estava lá fora, mas quem estava dentro da arca foi salvo. Tu entendeu já? Não precisa eu explicar, não é isso? A tribulação vai vir para o mundo, mas a igreja estará guardada pelo Senhor. Oh, glória! Primeira lição que eu aprendo aqui na arca de Noé. Tem mais de 15 lições, irmão. Não dá tempo de falar de todas aqui, mas eu quero falar apenas de 6, rapidamente, para não tomar muito tempo e não te cansar. Primeira lição que eu aprendo aqui na embarcação, na arca de Noé. A arca só tinha uma porta e uma janela. Primeira lição que eu aprendo aqui na arca, que ela só tinha uma
porta e uma janela. Quando nós falamos de porta na Bíblia, o Senhor se apresenta em João capítulo 10, versículo 7, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. João 10, 9, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará vida, encontrará pastagem. O Senhor se apresenta como a própria porta. Numa tipologia, aquela única porta é Jesus. Quem passou pelaquela porta, meu Deus, aleluia, quem passou pela porta foi salvo. Meu Deus, quem não passou morreu. Eu vou repetir porque eu ouvi um glória só aqui desse lado. Quem passou pela porta teve vida. Quem não passou pela porta morreu. Só quem passou pela porta, aleluia, Aramanagacébia. Meu Deus. Além da porta, Deus mandou Noé fazer uma janela no teto. Aquela janela não dava para olhar de lado, mas dava para olhar para cima. E janela na Bíblia tem várias lições. Primeira coisa, janela não pode ser aberta de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. A janela representa o grau máximo de intimidade aqui. Quando o Senhor Jesus, o Senhor Deus orienta Noé a fazer a janela, ele está tratando realmente sobre esse assunto. É claro que a Bíblia trata de janela outras vezes. Por exemplo, quando Davi vem trazendo a arca para Jerusalém, Mical estava na janela. E ela começa a escarnecer e a zombar de Davi. Porque Davi sentiu a presença de Deus e não ficou quieto. O crente que sente a presença de Deus, ele não consegue ficar quieto. Pelo menos glória a Deus, é natural ele soltar. Ele não consegue se conter, aleluia. Ele adora a Deus sem reserva. E Mical, daquela janela, ela escarnece e zomba de Davi. Segunda vez que eu aprendo sobre janela na Bíblia é quando Jezabel vê Jeú chegando lá em Israel. E Jeú dá uma ordem para que jogassem Jezabel daquela janela. Ela é arremessada da janela, ela cai morta e os cães comem a sua carne. A Bíblia Sagrada relata em Daniel 6:10 que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes, igreja? E quando ele orar, antes dele orar, ele abria janelas que estavam para a direção de Jerusalém. E ali iniciava a oração. E quando a Bíblia narra isso, ele estava sob ameaça. Que quem orasse a outro Deus e não ao rei, ia para a cova. Mas Daniel não temeu e abriu a janela. Não deixa nada fechar a janela de oração na tua vida. Pode ameaçar quem for, a janela de oração vai continuar aberta e você vai orar. Quarta vez que aparece janela na Bíblia é quando Paulo está pregando. Paulo, ele pregou e na maioria das igrejas ele jamais teria oportunidade de novo. Que ele teve hora para começar, mas não teve hora para terminar. E a mensagem estava tão boa que ele rasgou a noite inteira pregando. E a Bíblia diz que um jovem chamado Eutico, ele se assenta no parapeito da janela e ouve Paulo pregar. Quando é alta madrugada, Eutico dá uma cochilada ali e cai morto. Paulo ora, ele ressuscita. Aleluia, louvado seja Deus. Então essa é a representação de janela na Bíblia Sagrada. A tua família está guardada na arca, mas Deus orienta uma janela de oração para ser aberta nessa noite. Pastor, a minha esposa não ora, o meu filho não ora. Por que que eles não oram? Porque o sacerdote não está dando exemplo. Criança não ouve ninguém, criança imita. Ei, vou repetir, criança não ouve ninguém. Tu fala com a criança, já ela esqueceu. A criança, ela imita. Tem crente por aí que a criança não ora porque não vê o pai e a mãe orando. Mas quando é para fazer dancinha do TikTok, nem precisa mandar, que ela já está fazendo. Mas nessa noite Deus te orienta, abre a
a janela da oração. Abre a janela. Alamandorabanagacébia. Segunda lição que eu aprendo com a arca de Noé. Não importa a velocidade, mas sim a chegada. Não importa a velocidade, mas sim a chegada. Na arca de Noé entrou animal de todo jeito. E dentre eles entrou o guepardo. Os irmãos sabem, o guepardo, também conhecido como chita, é o animal mais rápido do mundo. Um guepardo atinge 115 quilômetros por hora correndo. E a mesma arca que o guepardo entrou, a tartaruga também entrou. Então não interessa a velocidade. O que interessa é a chegada. Oh, glória! A salvação não é para quem começou primeiro. A salvação é para quem perseverar até o fim. Mateus 10, 22 está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13 está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13, 13 está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação não é para quem começa bem, salvação é para quem termina. Oh, glória! É para quem termina bem. Aleluia. Ei, talvez tu até começou torto, até está vivendo torto, mas se endireita nessa noite para tu terminar bem. Aleluia. A tua família vai terminar bem. Aleluia. Oh, meu Deus. Terceira lição. Oh, glória. Aleluia. Terceira lição: a arca era projeto de Deus, por isso não afundou. A arca era projeto por isso que ela não afundou. Os irmãos lembram que no século passado, agora século 20, o primeiro barco e o maior da sua época é o famoso, Titanic. Aquele barco, ele foi o primeiro e maior barco da sua época. Ele fez a sua primeira, única e última viagem, porque no dia 14 de abril de 1912 ele bate no iceberg e 1.514 pessoas morrem naquele naufrágio. Ei, quem construiu aquele barco foi engenheiros náuticos estudadíssimos. E quem construiu aqui a arca de 150 metros foi um camponês que nunca fez curso no Senai de carpintaria. Por que, pastor Laércio, que a arca não afundou? A arca não afundou porque foi projeto de Deus. Aleluia. Ei, a tua vida não afundou ainda porque é Deus que tem projetado a tua história. Você vai continuar de pé. Ei, eu vou repetir que isso é profético. Você vai continuar de pé nessa noite. Aleluia. Oh, glória. Noé ficou 370 dias na arca. Quando ele entra na arca, ele fica 7 dias lá dentro. E depois de 7 dias é que Deus começa a mandar chuva sobre a terra. 40 dias é o período que dura o dilúvio. 40 dias e 40 noites, não para de chover. A Bíblia diz que as águas subiram tanto que cobriu todos os montes da terra. Eu imagino o dia que cobriu o Monte Everest. O Monte Everest é o monte mais alto do mundo. Tem mais de 8.848 metros, aleluia. Quase 9 quilômetros de altura. Mas as águas do dilúvio cobriu até o Monte Everest. Ei, o dilúvio cobriu tudo, mas não cobriu a arca, porque a arca era projeto de Deus, aleluia. As águas subiam, mas a arca subia também, e ela flutuava sobre o projeto de Deus. Meu Deus, será que é só eu que estou sentindo a presença de Deus aqui? Ah, Jesus.
Agora vai apertar um pouquinho, mas depois do culto não me bata não. Vai apertar só um pouquinho. Quarta lição que eu aprendo aqui na arca. Na arca Deus mudou a naturagem selvagem dos animais. Irmão, tu não entendeu, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui. A cobra mais venenosa do mundo é uma cobra lá da Austrália, chamada Taipan. Uma picada dela, o ser humano morre em 45 minutos. A quantidade de veneno que ela carrega nas duas presas é o suficiente para matar 100 homens adultos, devido à letalidade dela. E essa cobrinha aqui, ela entrou na arca. Mas deixa eu te falar aqui, dentro da arca, você sabe que a arca na tipologia bíblica representa a presença de Deus, o projeto de Deus. Lá dentro da arca, a cobra mais venenosa do mundo não picou ninguém, aleluia. Ei, lá na arca entrou o tigre, o animal, o felino maior do mundo, maior até que o leão, e tigre não mordeu ninguém. Na arca entrou o urso com uma patada ele bate um homem no meio. Ei, mas lá na arca ele não deu patada, Jesus, em ninguém, porque dentro da arca entra a pessoa, mas a natureza selvagem fica lá fora. Tem gente que até entrou na igreja. Ah, meu Deus, tem gente que até entrou na igreja, mas continua querendo dar patada. Ei, entrou na igreja, mas continua querendo morder, espalhando o veneno. Nessa noite, Deus te convida para entrar na arca. Entra na arca. Oh, glória! Irmão William, eu trabalhei com um rapaz anos atrás no Guará. E aquele rapaz dizia, pastor Zé Lourenço, que era crente. Aí ele falava assim: eu sou crente, mas meu braço não é. Mexe aqui para ver. Falei, ué, como é que vai fazer? Tu vai para o céu e teu braço vai para o inferno? Não tem, irmãos, meio termo. No reino de Deus, ou é porta larga ou é porta estreita. Não tem em cima do muro, já está na porta larga. Não tem meio termo. Ah, pastor, eu sou crente, mas se pisar no meu calo, eu dou-lhe uma mãozada na orelha tão forte. Se me xingar, eu paro o carro e desço com a chave de roda para ir tirar satisfação. Você está precisando entrar na arca nessa noite, porque lá dentro da arca não entra natureza selvagem. Oh, glória! Dentro da arca não interessa o teu passado. Olha, eu sou nordestino, eu era muito brabo, eu batia mesmo, eu fazia mesmo. Qualquer coisinha eu arrastava a peixeira e eu enfiava ela no umbigo e subia até a altura do sovaco. Eu abria tão grande que para botar remédio tinha que ser de pá. Não interessa o que tu fez no passado, mas dentro da arca, a natureza selvagem fica do lado de fora. Oh, glória! É por isso, irmãos, olha para mim. É por isso que nós somos o pior tipo de gente que existe. Eu falo nós, eu estou no meio também. Porque todo mundo aponta e diz, depois que fez tudo que não presta, agora vai para a igreja. Depois que aprontou, matou, roubou, fez tudo que não presta, agora vai para a igreja. Um dia eu li na Bíblia que Jesus não veio chamar justo. Ele veio chamar pecadores. Ah, tu não entendeu, né? Deixa eu só falar para tu dar um glória bem gostoso para Jesus.
o maior missionário do Novo Testamento. Ele era o assassino, invadia a casa, prendia pai e mãe na frente dos filhos, assassinava, obrigava a blasfemar, assolava lares. Mas um dia ele achou o domador de touros, aleluia. Ei, ele achou o domador de touro. Pastor, não entendi. Por que domador de touro? Porque Jesus se apresenta a Saulo em Atos 9 e diz: olha, é duro recalcitar contra os meus aguilhões, aleluia. Aguilhão é uma agulha para amansar touro. E naquele dia caiu o touro e levantou o missionário. Ah, meu Deus. Se Deus salvou Paulo, então Ele salvou nós também, aleluia. Dentro da arca, a natureza ruim fica lá fora. E não importa o que passou. Não, eu era assim, pastor, eu não levava desaforo. Não interessa, já passou. Agora tu leva, sabe por quê? Porque o forte não é o que revida, forte é o que suporta, aleluia. Ei, quando Jesus foi preso, Pedro sacou a arma e deu-lhe espadada na orelha de Malco. Aí lá vai na escuridão, Jesus procurando a orelha no meio do mato. Aí Jesus acha a orelha, porque em João 8,12 diz que é a luz do mundo. Quando a gente olha à noite pro chão tá tudo escuro. Quando Jesus olha tá mais claro do que o dia. Ele pega a orelha de Malco, ele faz isso aqui, irmão. Ele pega a orelha, coloca a orelha de volta e se vira para Pedro e diz: olha, Simão, se eu orasse agora, o Pai me mandaria 12 legiões de anjos. Irmãos amados, 12 legiões de anjos. Ei, era só Jesus falar: Pai, manda, e na mesma hora os anjos apareceriam. Só que Jesus não era fraco de revidar. Jesus é forte, e forte é o que suporta. Forte é o que suporta. Como saber, pastor, se eu sou fraco? Olha para mim que eu já vou finalizar. Como saber se eu sou fraco? Quando tu revida. E como saber se eu sou forte? Quando tu suporta. Estão falando mal de tu. Tu tem duas opções: ou vai tirar satisfação, ou vai fazer o que está em Mateus 5:44. Orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Só quem é forte adore. Olha para mim finalizar nessa noite. Projeto de Deus não afunda. Projeto de Deus não precisa ser bonito, ele precisa funcionar. Deus não mandou Noé construir um barco bonito e pintar. Deus não falou: Noé, eu quero enfeites aí nesse barco, eu quero a cotal, coloca lá um pingente bonito nesse barco aí. Eu quero um barco bem bonito, que é para mostrar o barco que eu salvei a humanidade justa. Não, Deus não queria nada bonito, Deus queria algo que funcionasse, aleluia. É por isso que a arca não tinha nem cor. Deus só foi mostrar cor para Noé depois do dilúvio. Antes do dilúvio, a arca era para salvar a humanidade justa, e não para se amostrar, e não para se exibir. Ei, o projeto que Deus tem na tua vida nessa noite não é para dizer que tu é bonitinho, não. É para dizer que tu é salvo, que tu é salvo, que tu és salvo. Oh, glória. Quinta lição: a arca não tinha volante. Os irmãos sabem que para embarcação não é volante, é timão. O timão é uma espécie de volante nas embarcações. E por que Deus não mandou Noé fazer um volante? Porque a arca era projeto de Deus. Aqui o irmão entendeu. A arca era projeto de Deus. E projeto de Deus, o homem não precisa dirigir. Projeto de Deus, quem dirige é o próprio Deus.
A tua vida é projeto de Deus. A tua vida é projeto de Deus nessa noite. Se Deus dirige a minha vida, eu não vou para onde eu quero. Eu vou para onde Deus quer. Eu não vou para onde eu gosto. Eu vou para onde eu sou necessário. Aleluia. Deus está falando com alguém nessa noite. Tu não vai para onde tu quer. Tu vai para onde tu é necessário. Oh, glória. Sexta lição, eu oro agora pela tua vida. Quando Noé entra na arca, aumenta aqui só para me finalizar, bro. Pode deixar, amor. Quando Noé entra na arca, o céu está nublado, porque ia cair a primeira e maior chuva da história. Se um sereninho hoje já deixa o céu preto de trovão, imagina a maior chuva de todos os tempos. Imagina a maior chuva da história. A chuva chamada dilúvio, que nunca mais vai se repetir. O céu estava nublado, o céu estava escuro, dando aquela sensação de falta de esperança. Mas o dia em que Noé saiu da arca, o céu não estava mais preto, o céu não estava mais escuro. O céu agora tinha 7 cores. Oh, glória! Quando Noé sai da arca, Deus faz uma aliança com ele. E aquela aliança é um grande arco que Deus coloca na terra. Toda vez que chove, o arco aparece. Qual é o nome do arco, pastor? É arco-íris. Na Bíblia não tem o nome íris. Íris é uma falsa deusa da mitologia grega, que era mensageira de Zeus. Não tem o nome de Íris na Bíblia. Íris era uma falsa deusa que tinha um chale de 7 cores. E por isso ela recebe esse nome. O que tem na Bíblia é o arco de Deus, que é a aliança. E para mim orar pela tua vida nessa noite. Quando Noé entra, o céu está escuro. Mas quando ele sai, o céu está colorido. Por quê, pastor? Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o final do que o início. Talvez tu entrou aqui hoje, a tua família está toda dilacerada. Mas Deus te diz nessa noite, através dessa palavra, ainda não é o fim, ainda não é o final. Ei, Deus tem coisa boa para a tua vida nessa noite. Se coloca de pé, aleluia.